Meu nome é Walter Lê. Vamos fazer uma reflexão sobre dois aspectos. Claro está, observando e avaliando a filosofia nietzschiana, a filosofia de Nietzsche. A morte de Deus e o niilismo. Vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. Peço aos amigos que dê seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber vídeos novos, sempre atualizados, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar o nosso canal. Desejo a todos os participantes que assistem, que prestigiam o nosso canal e o público em geral, um feliz 2023. E logo após a vinheta, iremos fazer a reflexão. Nasceu na Alemanha em 1844, morreu em 1900. Ele passou 10 anos em vida vegetativa. Portanto, a gente pode afirmar que Nietzsche viveu apenas 46 anos. Cronologicamente, ele viveu 56 anos, pois ao falecer tinha 56 anos. No entanto, como ele passou 10 anos em vida vegetativa, totalmente inválido, ele evidentemente viveu 46 anos. Nietzsche, ele se achava um filósofo, um escritor póstumo. Sua obra-prima, falar em obra-prima de Nietzsche é uma redundância, porque todos os livros de Nietzsche são nesta categoria. No entanto, a obra que Nietzsche mais gostava era Assim Falava Zaratustra. E nesta obra, ele apresenta o que nós vamos conversar agora. Ele apresenta nesta obra o sentido da morte de Deus. Então nós vamos fazer a reflexão sobre estes aspectos. No prólogo do livro Assim Falava Zaratustra, alguns conceitos são bem delineados e colocados. Primeiro, Zaratustra passou 10 anos isolado. Depois, ele sentiu um anseio, ele sentiu a necessidade de descer, evidentemente, das montanhas para o pântano, para a vida humana. Isso é uma metáfora interessante, eu entendo como uma metáfora, quer dizer, ele estava no pico da sabedoria, atingiu o conhecimento da filosofia, da sabedoria, descobriu, teve a iluminação mental, então ele resolveu transmitir esta sabedoria ao homem comum. Esse é um ponto fundamental. E ele foi para o mercado. Naquela época, a sociedade, nas cidades, no século XIX, o ponto central da cidade era, na verdade, o mercado. Ali onde a feira, onde se vendia, fazia os escândalos, a troca de mercadorias e compra de mercadorias. Naquela época não existia shopping, não existia o que existe hoje nas metrópoles, nas grandes cidades. Então Nietzsche desceu e foi pregar a sua boa nova para o povo lá da cidade. E ele começou a dizer: eu vos apresento o além do homem. Ele estava, evidentemente, se referindo ao super-homem. É interessante notar que super-homem não é aquela figura que a gente, criança, viu, que o super-herói, um homem de uma força muscular e de uma tenacidade, de uma capacidade de salvar os fracos. Não é esse tipo de figura. O super-homem, Nietzsche, sempre quando ele falava em super-homem, Nietzsche, pelo menos na sua obra Assim Falava Zaratustra, ele coloca, vírgula, além do homem, o além do homem. Ele dizia, ele começa dizendo que o homem precisa ser superado. Um homem é um ser que precisa ser superado. Claro, Nietzsche estava se referindo a quê? Nietzsche estava se referindo ao homem do seu tempo, ao homem passado.
Ele não poderia se referir a um homem que não existia, que é o homem futuro, que era a nossa sociedade. Ele estava se referindo ao homem da sua época. E o homem a ser superado era o homem da sua época, que era um homem medroso, um homem, na concepção de Nietzsche, aprisionado, preso a um niilismo negativo, escravizado por esse niilismo negativo, dominado, com medo, pleno, com uma moral muito forte, uma ideia de pecado, uma moral de rebanho que predominava, precisando e necessitando de bengalas metafísicas. Essa era a realidade, na visão de Nietzsche. Então Nietzsche queria superar esse homem. Ele dizia que esse homem medroso, esse homem dominado, este homem que apavorado com a sua morte, apavorado com essa vida, com medo, acreditando em uma outra vida e um medo do que poderia acontecer, né, com esta outra vida, estava nesta situação. Então Nietzsche começa a salientar que este homem deve ser superado. Ele fala também, logo no prólogo, que um homem é uma corda esticada do animal ao super-homem. E nesse sentido aí, eu não vou dizer que Nietzsche era... Ele está demonstrando aí, quando ele faz essa definição, que existe uma trajetória evolucionista. Mas não vou entrar nesse detalhe. Nietzsche se refere muito ao homem e aos seus irmãos símios, mostrando que existe, e ele chega ao ponto de dizer que a distância do homem para o símio é equivalente à distância do super-homem para o homem. Olha aí a situação em que Nietzsche coloca. Outro aspecto importante que Nietzsche salienta é a morte de Deus. E Nietzsche diz aí que Deus está morto. Deus morreu. E nós vamos ensinar a mostrar esse sentido. Apresenta preliminares conceitos do super-homem. Ele diz que um homem é um rio turvo, um rio poluído, contaminado. Ele diz, só é capaz de absorver um rio turvo e não se contaminar e limpar este rio, só o mar é capaz disso. E ele, então, demonstrando toda a força da sua ideia do super-homem, ele diz, o super-homem, o além do homem, é este mar, capaz de absorver o rio turvo. Então, a gente já observa que Nietzsche estava contestando, passando o machado na ideia que prevalecia ali do homem, na ideia religiosa, principalmente no cristianismo, no idealismo. É interessante que na época, vamos dizer, no século XIX, o homem estava no modernismo. E o que representa o modernismo? Representa uma fé imensa na potencialidade, na capacidade do homem de resolver os problemas. Uma fé extraordinária na ciência. A ciência vinha quebrando teorias, as ideias de Copérnico já tinham mudado todo o sentido da Terra ser o centro do universo, ele já tinha colocado por terra. Então tudo estava se transformando, tinha sido derrubado, as ideias vinham, a ciência vinha crescendo e o homem, no modernismo, passa a ter uma ideia, uma certeza de que o homem agora ele vai resolver seu problema. Tudo anteriormente era superstição, começa com o mito, depois com a religião e depois, através do platonismo, através do início da filosofia ali, Sócrates, Platão, a dialética, surge o cristianismo. O cristianismo gera no homem uma certeza, esse mundo aqui não vale a pena. É um mundo, como Platão dizia, é um mundo obscuro. Esse mundo aqui não é bom. É a negação deste mundo. E o bom mesmo é o mundo quando ele morrer. Mas para que você tenha direito a esse mundo bom, você tem de fazer as coisas que eu mandar para você. Quem mandava? O sacerdote. Aí gerou a ideia do pecado. O pecado vai
te levar para esse mundo negativo, quando você morrer. Então ele criou, no pós-morte, que foi criado através dessa ideia religiosa, um mundo do mal, um mundo do pecado, um mundo do inferno, um mundo da condenação e um mundo do paraíso. Então, se você... A figura do pecado foi uma figura central no cristianismo, e principalmente ameaçadora. E Nietzsche contestava isso. Ele, num das suas obras, Nietzsche diz assim: por que não divinizar o pecado? Ele faz essa contestação. Por que não divinizar o pecado? Então, a esse movimento de desvalorizar este mundo e de ter esperança e fazer tudo para, quando morrer, ir para outro mundo que é melhor e fugir do mundo pós-morte, que é o pior, que é o inferno, Nietzsche denominou de niilismo negativo. Tudo, então, para Nietzsche, niilismo negativo. E a morte de Deus foi o processo de evolução do homem, se libertando dos dogmas, das crendices e desse medo ferrenho do pecado. Então, o homem vinha dessa crescente. Aliado a isso, a uma moral de rebanho, que estava evidentemente aprisionado. Então, este homem medroso, acanhado, simplesmente desesperado, precisava ser superado. E Nietzsche estava apresentando o além do homem. Pasmem, lá no mercado, quando Nietzsche estava apresentando o além do homem, o povo vaiou. Ninguém deu crédito ao Zarastutra e começou a falar: eu vou apresentar a vocês o além do homem. Foi vaia, não foi aplaudido. E apesar da sua eloquência, apesar do seu esforço de fazer as definições de quem era o além do homem, mostrar toda a ideia do niilismo negativo, que o importante era esse mundo, era a realidade, aí o Zarastutra diz: se vocês não querem o além do homem, vocês vão ter o último homem. Então, olha aí as duas figuras importantes: o além do homem, que é, no caso, o super-homem, que é a superação do homem, deste homem medroso, acanhado. Aí Nietzsche fala: eu vos dou então, já que vocês não querem o além do homem, eu vos ofereço o último homem. E o que era o último homem? Nietzsche aqui já coloca mais uma ideia do niilismo. Ele coloca o niilismo passivo. É um homem que não acredita mais no Deus, que já morreu. Morreu por quê? Pela evolução do homem, que não está mais preso àquela ideia. Mas um homem que não evoluiu. Um homem que não evoluiu para mudar a moral, para criar uma ideia diferenciada. Então, para este homem, era um homem que não tinha força, não tinha chama, não tinha vontade de potência, não tinha poder. Era um homem que para ele nada prestava, tudo sem esperança. A gente pode até dizer que seria um mundo parecido com o de Schopenhauer, esse mundo, esse último homem, que é o niilismo, né, passivo. Então, o niilismo passivo é aquela história que aquele homem que superou o niilismo negativo, mas não deu um passo à frente. Ficou ali, simplesmente aquele tipo de pessoa que acha que a vida não tem sentido, a vida não vai levar para lugar nenhum, o que é que adianta viver? Se Deus não existe, então tudo é permitido, como o Dostoiévski se dizia. Nada vai acontecer, tudo que eu fizer é em vão, tudo que eu fizer não tem sentido, porque eu vou morrer, porque na ideia do niilismo passivo existe a certeza absoluta de que tudo termina com a morte. É um ceticismo muito grande, é a ausência de alguma crença, de tudo. Então, é esta a situação. O Nietzsche já mostra, então, um degrau a mais. Já subiu um degrau
mostrando lá o último homem. Um homem que não tinha chama, não tinha nada, não tinha capacidade de mudar e transformar. E ele apresenta então o além do homem, que é o niilismo ativo, o niilista ativo. É um homem que superou todas as crenças, toda a ideia de desvalorização deste mundo, mas ele criou e tem força, tem chama para a transvaloração. Quer dizer, mudar, criar uma nova moral. E era este o objetivo do Nietzsche. Não só derrubar a moral de rebanho, não só destruir o niilismo negativo, tampouco permanecer no niilismo passivo, da indiferença, não ter força, ser o último homem, mas apresentar a lei do homem, que era um homem possuidor de um niilismo ativo, capaz de tudo. Niilismo é uma palavra latina e significa, na essência, nada. Então, hoje é uma corrente filosófica. Você pode ter niilismo político, quando a pessoa perde a fé, a certeza, a crença em todas as ideologias, sistemas, e Nietzsche fala muito, muito disso. No idealismo, nada vai mudar. Então, a morte de Deus, a gente já pode agora entender o significado. Para Nietzsche, não é que Deus, que existia, deixou de existir e foi assassinado, foi eliminado. Nada disso. A ideia de Nietzsche é de que um homem, através do seu despertar, da sua caminhada, foi se libertando da ideia do pecado, dos dogmas, da ideia do medo, do aprisionamento. Houve uma superação do niilismo negativo, e na modernidade, que é a caracterizada pela ideia de crença absoluta nos poderes do homem, na ciência, que o homem era capaz de desbravar o mundo, que o homem teria a certeza de tudo, foi criado o niilismo passivo, superando o niilismo negativo, e com a morte de Deus e com a ideia do entendimento do mundo, foi criado então, apresentado a ideia do niilismo ativo, que é um homem que não está mais preso, não precisa mais de bengalas metafísicas, estimar, capaz de absorver o rio turvo, um homem que tem um entendimento, mas um homem que acredita que a sua vida é importante, valora a sua vida, dá sentido à sua vida. É fantástico. E ele passa então a construir. É diferente da ideia do Schopenhauer, que viver é sofrer. Este mundo é só sofrimento. Olha, só caos, e tudo culmina na morte. E Nietzsche disse, não, eu sou um agente e sou capaz de transformar este mundo. A minha vida, a minha existência tem sentido. É um niilista ativo, que não está mais preso também a idealismo, a ideais, não, nada disso. Mas também ele não é estéril. E a gente pode dizer, então, que matou Deus? Se você fizer uma observação, foi a evolução do homem, a ciência. A ciência, o homem começou a desbravar e foi desmistificando todas as verdades inquestionáveis, foram sendo derrubadas, e a ciência foi então mostrando isso, e o homem foi deixando a ideia de Deus de lado. Eis a visão que eu apresento a vocês, minha visão pessoal. Usei a linguagem do coração, agradeço a todos pela preferência e desejo a todos um feliz 2023.